Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Guarde bem essa frase. Perante cuja face estou. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Só até aí, tá bom, olha para cá, por favor. Aqui conta a história de Elias, o livro de Reis, né, nesse pedaço que nós lemos aqui. No capítulo 16, para que você possa entender melhor o contexto, diz a Escritura que Israel estava passando por miséria terrível. O povo estava sendo idólatra, tinha se apostatado da fé, tinha deixado a fé verdadeira, e para completar, o rei era o pior rei de todos os tempos, chamado Acabe. Tanto é que ele é um exemplo do que não se deve fazer, de um rei mau, esse rei chamado Acabe. E então, qual que é a estratégia de Deus para que o povo pudesse superar essas dificuldades? Miséria, idolatria, apostasia e um rei maligno. Talvez você pense assim: olha, Deus mandou um monte de anjo para resolver o problema. Olha, Deus deu um reset e começou tudo de novo. Não, diz a Escritura, sabe o que Deus fez? Deus levantou um homem. Então, Elias. Nós, muitas vezes estamos à procura de melhores métodos. O Senhor, todavia, está à procura de melhores homens. Pessoas que se disponham a fazer aquilo que é correto. Nós queremos fórmula para tudo. Não é assim no casamento? Você trata mal a esposa uma vida inteira e você quer que uma oração do pastor resolva o que você não fez durante 10 anos. Você educa o seu filho errado durante 15, 20, 25 anos. E quer simplesmente que pagar um voto de R$300, põe um óleo na cabeça do menino, o menino vira um anjo. Essas coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam como miojo. 3 minutos se resolve. Felizmente o povo adora essas campanhas milagrosas para resolver os problemas. Essas campanhas milagrosas para encher a igreja. Que tem muito pastor que é assim: ó, vamos fazer campanha porque a campanha enche a igreja. O povo adora a regrinha: olha, 3 princípios para melhorar meu casamento, 3 princípios para eu ser próspero. E pensam que apenas essas coisas vão resolver todos os problemas, que a oração de um super pastor vai mudar a vida dela. A oração é muito importante, muito. Só que tem coisas que levam tempo, para ser feitas, para serem transformadas. Uma vez eu conversava com um rapaz que ele administrou a vida dele de forma péssima, durante anos. Tanto é que eu estava na casa dele um dia, caiu o pagamento dele, ele mostrou para mim no aplicativo: ó, pastor, acabou de cair o pagamento, 1.400 negativo ficou. Ai, meu Deus, cadê? Então eu fiquei durante meses: irmão, faz isso. Você precisa primeiro ir cortando aquilo que tem juros altos. Você primeiro precisa cortar aquilo que é supérfluo. Você não tem necessidade de internet, meu querido, não dá. Você tem que assistir TV aberta. Eu comecei a dar um monte dicas para que ele pudesse mudar. Eu falei para ele: pode ter certeza, não vai ser do dia para a noite, porque muitas coisas levam tempo. Quando Israel clamou no Egito porque estava passando por dificuldades, sabe o que Deus fez? Deus não deu uma estratégia. Deus levantou um homem, Moisés, que foi testado durante 40 anos, para que depois então pudesse ser o libertador do povo. Olha para Jesus. Qual foi a grande estratégia de Jesus Cristo para alcançar o mundo, para ganhar o mundo, para que a palavra dele pudesse de fato perpetuar? Qual foi a estratégia de Jesus Cristo para que a igreja dele pudesse ficar cheia? Porque você lembra como que era a igreja dele? Tinha gente de fato saindo pelo ladrão. Chega uma época que Jesus, o pessoal abre o teto e desce um paralítico de cima do telhado, porque até na janela tinha gente pendurada. Daí você pergunta: qual que é a estratégia que Jesus usou? Alguns cultos mais dinâmicos, como muitos fazem hoje, né? Vamos fazer umas coisinhas que agradam o povo. Vamos diminuir a palavra um pouco e estender o louvor. Apaga a luz, coloca as luzinhas, tuti. Oh, olha que maravilha. Para a pessoa não sentir que está no culto. Não, mas você não tem que sentir que você está no culto, porque aí de fato a reverência. Jesus não pensou em campanhas mirabolantes, não pensou numa acústica melhor. Acho que o problema é a acústica da igreja. Nada contra, temos que melhorar sempre. Sabe qual foi a estratégia de Jesus Cristo? 12 homens, falhos, assim como eu e assim como você. 12 homens pecadores, mas cheios do Espírito Santo. 12 homens falhos, mas dispostos a se humilhar quando eram repreendidos.
12 homens falhos, mas que amavam a Deus. É claro que a estratégia tem o seu valor, mas a maior estratégia que Deus pode usar para que o mover dele aconteça somos nós, homens e mulheres que se dispõem a obedecer a Deus e a fazer aquilo que é correto. É Deus nos quebrantando dia após dia. É nós aprendermos a ser humildes dia após dia. É nós crescermos em Deus e ao mesmo tempo diminuirmos em nós, porque é assim que nós crescemos. Nós crescemos em Deus à medida que nós crescemos para baixo, que nós nos humilhamos, e depois de muito tempo o Senhor começa a fazer mudança, o Senhor começa a nos usar como mudança. Olha, na nossa igreja eu demorei 9 anos para ser consagrado pastor. E eu lembro quando eu já estava há 4 anos liderando, uma irmã disse assim para mim de outra igreja: pastor, por que você não vai para a minha igreja? Pastor não, né? Não era pastor ainda. Rafael, por que você não vai para a minha igreja? Lá em 4, 5 meses o pessoal consagra você pastor. Já fazia 4 anos que eu liderava a nossa igreja. E eu disse para ela assim: olha, eu acho que na minha igreja vai mais uns 4, 5 anos. E de fato acertei. Foram 9 anos no total. Mas elas pensam que essas coisas se resolvem assim, do dia para a noite. Depois de 9 anos, eu não sou um pastor totalmente preparado, pode ter certeza. Depois de 9 anos, eu alcancei o mínimo suficiente para poder ingressar no ministério. E tem muita coisa para aprender. Não há fórmula mágica na vida espiritual. Seja para um pastor, seja no casamento, seja na vida financeira, tudo leva tempo. Só que nós muitas vezes somos impacientes, não conseguimos esperar. É por isso que uma das frases que aparece bastante na Escritura do Novo Testamento é: espera em Deus. Espera. Totalmente contra, né? A gente quer ser ativo, quer as coisas para ontem, mas muitas vezes nós vamos ouvir do Senhor: espera. Eu quero passar aqui apenas 4 princípios nesta manhã dessa mensagem, né? Deus não escolhe métodos, Deus escolhe homens. Primeiro princípio: Deus escolhe homens que oram. Olha aqui que diz o versículo 1 de Reis, 1 Reis 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Aqui Elias não estava literalmente no monte, não estava literalmente no quarto de joelhos, mas quando ele diz perante cuja face estou, ele estava dizendo que o estilo de vida que ele tinha era um estilo de vida de oração. Haja vista que em 1 Reis 18, 15, 3 anos depois, Elias diz: não importa o que passei, continuo diante de Deus, para mostrar que estar diante de Deus é mais do que algo literal, prostrado com o joelho, com a boca no pó, mas é ter um estilo de vida que serve a Deus. Oração é algo fundamental. Eu e você não devemos passar um dia sequer das nossas vidas sem orar, porque sem oração nós não somos nada. Você precisa de Deus, e quando nós oramos, nós estamos justamente dizendo isso: Senhor, eu senti, eu não sou nada, eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia, eu preciso da direção do Senhor sobre minha vida. Em Tiago capítulo 5, versículo 17, a Escritura diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Eu gosto dessa passagem, né? Homem semelhante a nós que estamos aqui hoje. Você que erra, eu que erro, todos nós. Elias era um homem semelhante a nós, não era um super anjo não, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias também era tentado, Elias também tinha suas falhas, e orou com instância, ou seja, não desistiu. A Bíblia fala sobre o dever de orar sempre e não esmorecer, não desanimar. É por isso que esses homens alcançam grandes coisas. Orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e meio não choveu. Você imagina? Eu vou orar e vai parar de chover. 3 anos e meio sem chuva. Depois Elias ora e a chuva desce de novo. Pastor, Elias era comum? Sim, exatamente como nós. Em Atos, capítulo 6, versículo 4, a Escritura diz assim: e quando nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui, em Atos, estava tendo o problema que algumas viúvas estavam ficando sem cesta básica, sem distribuição de alimentos, e começaram a reclamar com os apóstolos. Eles então levantaram alguns homens para que pudessem ajudar, e eles disseram assim: olha, quanto a nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Talvez você pense assim: pastor, mas a palavra não é mais importante?
A palavra não é o centro. Aqui parece que está invertido. Primeiro vem a oração, depois a palavra. Não, é de propósito. A oração é algo tão importante. A palavra, perdão, é algo tão importante, que apenas homens, pessoas, mulheres que oram é que devem levá-la. Esse é o valor que a palavra de Deus tem. Deus valoriza tanto a sua palavra que apenas homens que oram devem pregá-las. Só que eu sei que nesses tempos corridos, dificilmente sobra tempo para a oração. Eu desafio uma dona de casa, como você, irmã, aqui, ó, que tem filho, que cuida da casa, às vezes precisa trabalhar fora ainda. Eu desafio você a achar um tempo no seu dia para você orar. Difícil. Às vezes acorda cedo, chega tarde em casa. Normalmente quando vai orar está sem tempo, está cansado, é claro, o dia todo. Desgastante. A questão é, você não deve orar se tiver tempo, mas você sempre deve separar um tempo para orar, para que depois então você faça as outras coisas. É isso que Martinho Lutero dizia. Ele dizia, olha, quanto mais coisas eu tenho para fazer, mais eu oro, porque eu sei que eu mais preciso de Deus. É o inverso que acontece conosco. Nós, quanto mais coisas temos para fazer, menos tempo temos para nos dedicar com os joelhos no chão, buscando a Deus, orando ao Senhor. É interessante ver que Jesus, quando ele foi escolher os 12 discípulos, ele não fez uma análise do currículo de cada um. Traz o currículo aqui, vamos fazer departamento de pessoal aqui. Quem que eu contrato? No Evangelho de Lucas, é o Evangelho que fala da constante oração de Jesus Cristo. Sabe o que ele fez para escolher os discípulos? Orou a noite toda, para que pela manhã pudesse tomar a decisão. Meu irmão, se Cristo precisou orar antes de tomar decisões, e eu e você? Necessitamos. Muitas coisas na nossa vida não prosperam, muitas cabeçadas nós damos porque não oramos, não buscamos a vontade de Deus, não procuramos saber aquilo que Deus quer para nós. Se quando a mocinha, adolescente, em vez de passar 10 horas se maquiando, cuidando do corpo, fazendo um monte de coisa, passasse orando para escolher o marido. Se o marido, em vez de passar analisando o exterior da mulher, as suas curvas, passasse com o joelho no chão e o joelho dele deformasse devido ao tanto que ele ora para escolher a esposa, pode ter certeza, menos divórcios existiriam. Só que nós não buscamos a Deus e depois escolhemos sérias consequências. Diante da tentação, sabe por que você não consegue vencer? Porque você não ora, porque você não busca, porque você não clama a Deus. Esse é o problema do ser humano. A tentação é muito grande. Não é a sua oração que é pequena, porque a Escritura diz que o Senhor nos dará força o suficiente diante de toda e qualquer dificuldade. Se você duvida, analisa. Quanto tempo por dia você passa com o seu celular na mão? Quantas mensagens do WhatsApp você lê? Quantos feeds de notícia do Facebook você lê? Quantos comentários dos outros você lê? Quanto da Escritura você lê? Eu duvido que é 30% do que você usa o celular. Pode ser que você seja um caso à parte, disse pastor, eu faço isso constantemente. Mas via de regra, passamos mais tempo com besteiras que não levam a nada do que crescendo no conhecimento do Senhor. Quanto tempo você passa no sofá com o pezão para cima? Literalmente desperdiçando o tempo. Estou aqui matando o tempo, está matando sua vida. Está acabando com você. Depois não sabe por que as coisas não avançam. Seu problema é porque você ora pouco, você devia orar mais. Em Filipenses 4:6, Paulo diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas devemos fazer conhecidas diante de Deus tudo aquilo que nós precisamos através da oração. Portanto, em vez de você ficar reclamando das circunstâncias da vida, ore mais. Busque a Deus a cada dia mais. Em vez de você andar muito preocupado, procure orar mais, buscar o Senhor a cada dia mais. Na hora da tentação, da angústia, dos problemas, busque a Deus, ore, clame a Deus, busque a Ele. É assim que os nossos problemas vão ser resolvidos. Uma vez eu ouvi um pastor, ele usou uma palavra que, é claro, não existe no dicionário, mas eu achei bem interessante. Ele disse que a oração é o dependenciômetro do crente. O que é dependenciômetro? Mostra o quanto nós dependemos de Deus. Quanto mais oramos, mais mostramos a nossa dependência. Se você passa pouco tempo orando, é porque você confia muito em você. Você acha que as coisas são resolvidas apenas com a sua inteligência, apenas com a força do seu braço, apenas com o seu dinheiro, com a sua esperteza, e não depende do Senhor. Quanto mais coisas nós temos para fazer, mais temos que buscar a Deus. Segundo,
Segundo princípio, Deus, quando eu falo Deus escolhe homens, é claro, homens e mulheres, né? Homem no sentido geral, ser humano. Deus escolhe homens que aguentam a pressão. Bem parecido com o que eu preguei a semana passada sobre os valentes de Davi, homens que aguentavam o tranco. Se você ler a história de Elias, aqui no livro de Reis, você vai ver que a nação estava destruída, o povo estava fugindo, sem comida, estava como se fosse uma Venezuela. O grande ministério de Elias, sabe qual foi? Cuidar de uma viúva e de seu filho. Cheia a igreja de Elias, hein? Uma viúva com filho. Depois o menino morre, e a viúva vem e coloca a culpa em Elias. Eles iam morrer de fome. Elias vai e multiplica comida. Daí depois, o menino morre, posteriormente. Sabe o que a mulher faz? Põe a culpa nele. Você imagina a cabeça desse homem de Deus. Era pressão demais. Mas não só ele, todos nós da vida enfrentamos pressão. Meu irmão, você é casado, você sabe, casamento é um negócio terrível. Terrível. É benção, mas tem hora que é duro. É pressão demais. É progressivo vencido. É danoninho que acaba. É mulher com TPM. Por isso que não tem cabimento. Não tem cabimento. O mundo querer casar mulher com mulher. Você que é casado com uma mulher, você sabe. Um de TPM em casa é terrível, imagina as duas. Você é casado, né? A marida e a esposa. Terrível. Casamento é pressão. Todas as áreas. Serviço, você não enfrenta pressão lá no seu serviço? Às vezes são metas. Você tem que cumprir, você não pode ser mandado embora. Você tem que trabalhar, porque senão você não consegue ter comida dentro de casa. No serviço, na igreja tem pressão o tempo todo. Eu aparto os líderes direto, irmão, PG tem pouco. Corre atrás, visita, faz isso, faz aquilo. Na igreja tem. Os meus pastores me impressionam. Nós temos pressão por andar em santidade, por buscar a Deus, por não vacilar no pecado. Um jovem que vai fazer um vestibular, meu irmão, é uma pressão danada. Tinha uma moça que fazia cursinho comigo, super inteligente. Ela fez cursinho 4 anos para passar na prova que ela passou. Ela, a menina mais inteligente, cursinho simulados, a nota dela era tudo 8, cacetada para cima. A minha, tadinha, 3,5, 4. Porque na hora ficava nervosa. Pressão. Pressão é algo terrível, mas faz parte da vida. Agora muitos usam como desculpa para pecar, para chutar o balde, dizendo: a tentação era grande demais, é muita pressão. Eu conheço o caso de um rapaz que ele de fato foi para o motel com a moça, e na última hora falou: junta as suas coisas e vamos embora, não vou ficar nesse lugar não. Imagina a pressão na cabeça dele. Você não pode usar desculpa para chutar o balde. Provérbios 24:10, a escritura diz assim: se te mostra fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: olha, quem é fraco numa crise é realmente fraco. É justamente na crise que você precisa mostrar que você é forte. Porque você ser forte quando as coisas estão bem é fácil. Agora se coloque no lugar de Jó. Aquilo que é uma pressão danada. Morre os 10 filhos numa tacada só. Perde todo o dinheiro. É humilhado, fica doente. E a esposa, a cobra, é a única que fica viva para acusar ele. Ei, Jó, cadê Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. Convenhamos, Jó, entre aspas, né, tinha um certo motivo para chutar o balde. Quer saber? Não quero de Deus coisa nenhuma. Não fez. Meu irmão, eu e você não passamos 1% do que Jó passou. Quem aqui já perdeu um filho sabe como que é? Olha, minha esposa, nosso primeiro filho, ela perdeu de 3 meses de gravidez. Pô, você já fica dolorido. Quem enterra o filho depois que cresce ainda é algo angustiante. Agora imagina Jó. 10 filhos adultos, mortos em apenas um dia. Sua saúde foi embora em apenas um dia. Todos os seus bens foram embora em apenas um dia. Sabe o que Jó fez? Não blasfemou. Não começou a dizer: Senhor, o meu problema é grande demais. Não, mas se manteve firme, fiel. E se ele se manteve fiel, mesmo diante dessa circunstância, eu e você não temos desculpa para dar para Deus, para chutar o balde, de forma alguma. O que falta em muitos homens hoje em dia é de fato ser homem de verdade. Homem não no sentido masculino, porque tem uma genitália masculina no meio da perna, até cavalo tem. Mas homem no sentido de aguentar pressão. Homem no sentido de ser forte. Homem no sentido de aguentar as pressões do casamento, do serviço. Porque ser truculento, ser estúpido, isso aí, meu irmão, qualquer um consegue. Descontar os problemas da família.
Isso aí qualquer um consegue. Trazer desaforo do serviço e descontar nos filhos, isso aí os fracos conseguem. E agora, diante dos problemas, continuar fiel. Isso aí é ser macho. Isso aí é aguentar o tranco. É claro, para mulheres também. O que falta em muito casamento é aguentar a pressão. Sabe por que muitas esposas desanimam? Porque ela vê que o casamento não é aquilo que ela pensava. Porque talvez influenciado por Hollywood, coisa mais linda, assistiu muito Titanic, né? O Jack Rose, daí pensa que vai ser aquela coisa a vida inteira. Não é! Você percebeu que tem muitos filmes que termina no altar? Casa assim, alegria para tudo que é lado, feliz para sempre. É o filme de retratar o depois do altar. Pau quebra às vezes. Por que muitos não aguentam? Porque é o menino chorando, é o marido insensível. Imagina o dia inteiro cansado cuidando das crianças, daí chega o marido do serviço, cadê o rango? Chega à noite, quer dar namorado? A mulher fica em paranoia, ela, ai, você não pensa em mim, ai, você tem dó de mim, ai, vou para casa da mãe, e quer voltar para casa da mamãe, porque não aguenta o tranco. O segredo contra o divórcio está em 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Se Jesus Cristo suportou os meus e os seus pecados, as minhas e as suas falhas, nós temos como também suportar as do outro. O que falta em muito trabalho é aguentar a pressão. Tem pessoas que qualquer esporro que toma do patrão, sabe o que faz? Pede as contas. Você acha que uma pessoa dessa vai dar certo em algum lugar? Meu irmão, xingo você toma em tudo que é lugar. Tudo que é lugar. Por mim, todo ser humano do sexo masculino tem que ser obrigado a servir as suas armadas pelo menos um ano para aprender a aguentar o trampo, porque o negócio lá é terrível. Ai, meu pai nunca falou alto comigo, lá você vai escutar xingo o dia inteiro. Some daqui! E não é com carinho não, é vaza, some. Terrível. Mulher às vezes mandando a gente, você quebra o ego, qualquer homem. Terrível. Agora, se você não aguenta o tranco, como que você vai ser alguém na vida? Se qualquer coisinha que te aperta, você amolece. Esse fulano me xingou. Deixa de ser frouxo. Deixa de ser mole. Deus não dá fardo mais pesado que os nossos ombros conseguem carregar. Pode ter certeza. Eu ia falar para você, crentes passam por dificuldades. E às vezes muitas dificuldades. A diferença é que se nós temos a nossa casa edificada na rocha, ainda que transbordem os rios, ainda que soprem os ventos, ainda que a inundação venha, a Escritura diz que nós vamos permanecer por conta do nosso alicerce. Porque Jesus já disse, no mundo nós teremos aflições. Você não pode desistir das coisas por conta de problemas. Uma vez um irmão da nossa igreja, ele de fato conheceu a nossa igreja, ele veio, se eu não me engano, numa sexta-feira. Uma sexta-feira ele disse, não pastor, então vou começar a frequentar a igreja. Veio para a igreja na sexta, o pai dele morreu no sábado, ele enterrou às 4 horas do domingo, e às 7h30 da noite estava no culto. Quem iria num culto em sã consciência depois de um choque desse? Primeiro que pensa, meu Deus, já fui para a igreja, aconteceu esse negócio. Homens que não titubeiam. Agora você, qualquer briguinha que você tenha com a esposa, com o marido, já é motivo para você não querer vir. Cansado, dor de cabeça, ai, cansado. Eu duvido que se fosse para ganhar dinheiro, você estava cansado. Lembra lá a época que você era apaixonado lá pelo seu marido, pela sua esposa? Podia ligar para você quando estivesse chovendo canivete. Ai, que saudade de você. Você pegava a bicicleta, a pé, rasgava mato e ia. Agora, por que para Deus tudo nós colocamos empecilhos? Não podemos de forma alguma. Terceiro, Deus escolhe homens que não culpam os outros. Elias, ele é um profeta extremamente citado no Novo Testamento como referência. Lembra quando Jesus está sendo crucificado? Onde ele diz, né, Lahi, lema sabachthani. As pessoas dizem, está chamando Elias. Olha Elias, as pessoas já lembram, opa, Elias, está chamando Elias. João Batista, o que as pessoas diziam? Ele é Elias, que teria que vir. Elias, ele é um dos únicos 2 homens da Escritura que não morreu. Enoque e Elias. Elias, ele salva a viúva de morrer. Mais tarde, o menino morre. Sabe o que ele faz? Espere que eu vou resolver o problema. Ele vai e ora, e o menino ressuscita. Esse é o currículo de Elias. Mesmo sendo culpado de algo que não era culpa dele, né? A moça disse, a culpa é sua. Ele foi lá e orou, e o menino ressuscitou. Então, quando ele está naquela pressão danada,
Ele não começou a dar desculpas. Ele não começou a dizer para a viúva: você está reclamando, seu filho morreu, mas olha tudo que eu fiz por você. Olha aí, você não tinha comida, eu dei comida. Eu cuidei do seu filho, eu fui seu pastor. Não, ele não começou a dar desculpa. Ele apenas pegou o menino, orou e o menino ressuscitou. Uma das provas que Jesus é Deus, sabe qual é? É que ele assume culpa que nem é dele. Essa é a diferença de homens e mulheres de verdade. Eles não ficam dando desculpa para as coisas. Não ficam dando desculpa. Jesus assumiu culpa que não era dele. Ele diz: olha, ele levou sobre si os nossos pecados. É interessante que ele leva a culpa das nossas falhas. E nós não conseguimos nem assumir os nossos erros. Não conseguimos, às vezes, nem assumir sem um mais. Não, eu errei, né? Mas, você percebeu que esse mas é uma praga? Esse mas não é sinal de arrependimento. Porque quando a gente é confrontado por conta do erro, e a gente se arrepende de verdade, a gente só diz: me perdoa, me dá uma segunda chance. Não fica: eu errei, né? Mas também o outro contribuiu. Uma das provas que os traços divinos estão em nós, sabe qual é? É que nós a cada vez nos desculpamos menos. Menos. Você não fica tudo dando desculpa, tudo você fica falando. Se está errado, meu irmão, fala assim: perdoa, me dê uma nova chance que eu vou mudar. E pronto, acabou. Não fale mais. Muitos oram. Muitos dizem que buscam a Deus. Muitos querem que Deus mude os outros. Mas você já pensou em orar na possibilidade de Deus mudar você? Queremos que Deus mude o marido, né? A esposa, pode orar, benção. Que Deus mude os filhos, que Deus mude as circunstâncias. Mas e se em primeiro lugar nós orássemos para que Deus mudasse a nós? Se a nossa oração em primeiro fosse: Deus, muda a mim. Eu cansei de ver pais que dizem: nossa, meu menininho, minha menininha tem um gene muito forte. É claro, tem personalidade diferente? Claro que tem. Quem tem mais de um filho sabe que tem. Pode ser gêmeos, mas a personalidade é diferente. Mas dizer que um menino, que a menina tem um gene forte, não cola. Educação que é fraca, pode ter certeza. Uma vez estava na casa de um rapaz que ele disse: o meu filho é muito antissocial, ele nem cumprimenta as pessoas. Calma aí, quantos é que ele tem? 2,5. Não cumprimenta. O gene é forte? Ou a chinelada que é devagar? É carinho que você faz. Primeiro você bate no menino com fralda, o menino vai sentir o quê, rapaz? Não existe essa questão. A criança de 5 anos faz o que ela quer. Eu falei para os irmãos, né? Teve um casal que saiu da nossa igreja e tinha um menininho de 5, 6 anos. Ele disse assim para mim: pastor, a gente vai voltar para outra igreja, que ela tinha arrebentado de falar mal. Lá tem apóstolo, tem pastora, o povo fala muito de dinheiro, mas estava voltando para lá. Sabe por qual motivo? Porque um menininho de 5 anos disse assim: eu gosto mais dessa linha de lá, prefiro lá. E voltou. Falei: mas que raio de casal de pai que você é? Que mãe que você é? Que uma criança de 5 anos determina a igreja que vocês congregam. Do que essa criança entende, criatura? Mas não é mais gostoso. Pode ser, é mesmo. Mas daí aprende a ficar em outro lugar. Então se mudar, não pode mudar de casa nunca, porque o menininho, né? O poderoso chefinho, né? Na casa literalmente era o poderoso chefinho. O poderoso chefinho decide o que quer. Não, essa casa eu não gosto, quero ir para outra. Eu não vou mudar de cidade, não. Tem que escolher nada, a criança só tem que obedecer, meu irmão. Às vezes eu falo com meus filhos: filho, faz uma coisa. Pai, mas executa. Só executa. Não quero que você pondere. Executa. É assim que funciona. Precisamos ser pessoas que nos defendamos menos e venhamos a nos humilhar mais, sem ficar dando desculpa. Precisamos ser pessoas rápidas para pedir perdão e não para inventar desculpas o tempo todo, porque você não é um fracasso até que você comece a colocar a culpa nos outros. E quarto e último princípio: Deus escolhe homens de fé e que não precisam de bajulação humana. Esses são os homens que Deus escolhe. Ontem nós estávamos no retiro e o irmão perguntou assim para mim, né? Pastor, qual que é o ministério das mulheres na igreja Resgatar? Eu disse: vários. Ela pode cumprir a sua missão principal, que é cuidar de crianças. Se tem filhos, bem, se não tem problema. A Bíblia diz que a mulher deve ensinar crianças, a mulher pode cantar, a mulher pode visitar, pode fazer orações, a mulher pode auxiliar o marido.
Mulher pode ministrar para outras mulheres, enxar de mulheres e essas coisas. O que a Bíblia diz que não pode é ministrar na congregação. A mulher não permite que ela ensine, Paulo diz. Então o irmão disse sempre, puxa, pior que é verdade. Só que o problema de muitas mulheres, sabe qual que é o ministério que elas querem? Esse aqui, ó. Ministério do microfone. Só que é o microfone. Você acha que já não teve mulheres que passaram pela nossa igreja? Pastor, mas essa mulher prega? Não. Não voltou nunca mais. Não volta. Você prega para mulher. Ensina a mulher. Mas eu não posso querer agradar você e ir contra a Escritura. Agora, esse é o ministério. Agora, muitas não querem. Não querem fazer aquilo que Deus ordenou. Deus escolhe homens que não precisam de bajulação, não precisa de tapinha nas costas, porque infelizmente não são mulheres, muitos homens. Eles querem o quê? Fulano. Percebeu que negócio de título é uma praga dentro da igreja cristã? Você tem que ter um título, meu Deus do céu, senão não funciona. Você chega lá, o que você é na igreja? Eu sou pastor, obreiro, diácono. Se você não é coisa nenhuma, você diz, eu sou cooperador. Mas tem que falar alguma coisa. Falar só o seu nome no seco não dá. Eu sou membro. É triste, né? Uma vez, o irmão da nossa igreja foi pregar em outro lugar. Até perguntou, meu pastor, posso? Eu falei, não, só pode, como você pode, eu vou ver ainda. Não, pastor, mas o senhor não precisa. Eu vou, claro que vou. Você não fala besteira, né? Eu falei, brincadeira, não falei isso. Eu vou lá. Eu cheguei lá. Daí, é claro, né, o irmão todo de terno, gravatado. Eu falei, irmão, você vai arrumadinho, igual a gente arrumadinho, sim. Eu vou mais largadinho. Camisa polo, calça jeans e tênis. Cheguei lá, primeira coisa, a mulher na portaria. Qual o seu nome? Eu falei, Rafael. O que você é na igreja? Falei, louco. Eu sou membro da igreja daquele irmão lá. Eu preciso saber quem eu sou, meu Deus do céu. Só que você percebeu que muitas igrejas são assim? Você tem que ter um título. Que convenhamos, você vai fazer oração para as pessoas, o que você é? Sou irmão. Não adianta. Só irmão não funciona. Tem que ter alguma coisa. Ajudador, cantor. O cara canta nada, meu Deus do céu. Mas está lá no Facebook, cantor Rafael César. Deus não levanta homens e mulheres que precisam de bajulação humana, pode ter certeza. Depois de 3 anos de seca, Elias sobe para orar. Ele ora 6 vezes, olha lá, nada, o céu limpo. Na 7ª vez, ele olha e vê uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem e diz para o seu servo, vamos descer que vai desaguar, chuva, vai chover. Percebeu? Homens de Deus, eles têm fé. Até um pequeno sinal é o suficiente para crer que Deus fará grandes coisas. É assim que nós devemos ser. Através de um pequeno sinal, ver que de fato Deus faz grandes coisas, sim. A fé é tão importante, que quando Deus vai definir os seus homens, lá em Hebreus capítulo 11, ele diz assim, olha, pela fé ruíram as muralhas, pela fé subjugaram reinos, pela fé venceram, pela fé abandonaram o mundo. A fé é importantíssimo. E eu sei que às vezes não acontece tudo que a gente ora. Eu queria que tudo que eu orasse acontecesse. É que às vezes a gente ora errado, como eu preguei quarta-feira. Eu ouvi um pastor uma vez, falei, esse pastor é de fé. Ele falou que chegou um cadeirante na igreja dele, e ele, enfesado, né? Não sei se é o termo certo, né? Cheio de fé. O cadeirante entrou na hora. Em nome de Jesus, levanta e anda. Meu irmão, tem que ter fé mandar um negócio desse, hein? O cara levantou, foi andar, caiu. Se borrachou no chão. Você pensa, esse pastor não teve fé. Muito pelo contrário. Teve fé demais. Felizmente, não sei por que não aconteceu. Às vezes não é vontade de Deus. Fazer o quê? Mas você precisa ter fé, às vezes, para estar disposto até a passar uma vergonha dessa. Porque você acha que as pessoas falaram que pastor, essa fé aí, não sei não. Se o pastor é picareta, sem vergonha, o que ele faz? Ele joga a culpa no cadeirante. Eu tive fé, o problema é você. Você não teve fé, por isso você não andou. Ou seja, ele nunca é culpado. Mas Deus levanta homens de fé. Homens que às vezes oram, as coisas não acontecem, mas eles continuam orando. Orando, assim como Elias, 6 vezes insistentemente, até ver um pequeno sinal. Homens e mulheres que diante de um pequeno sinal, creem que Deus vai manifestar grandes coisas. Isso é ter esperança, isso é ter fé. Através de algo que você vê tão pequeno, através de uma mudança mínima no marido, você fala, puxa, eu acho que tem jeito para ele. Através de coisas mínimas,
Deus escolhe homens que não precisam de bajulação humana, como diz aqui também. Elias não precisava disso. Meu irmão, se coloque no lugar de Elias. Elias era homem de Deus, falava e acontecia. Ele orou, não vai chover. Cerrou o céu, acabou a chuva. Você percebeu que nós lemos aqui, né? Ele diz assim, olha, não haverá chuva nesses anos, segundo a palavra de Deus, não, segundo a minha palavra, segundo o que eu estou dizendo, não vai chover. Não choveu. Elias, em determinado momento, ele orou e desceu fogo do céu. Os profetas de Baal lá, tudo fazendo as mandingas dele lá, nada. Elias vai, constrói um altar, joga água por cima ainda, e diz assim, orem ao seu Deus, e tira sarro no povo. Sabe o que é legal? Ele diz assim, o que aconteceu com o seu Deus? Está de férias? Em Cancún? Não diz Cancún, né? Mas está de férias, tira sarro do povo. Ué, o seu Deus não responde? O povo fazendo a dança lá, e Elias rachando de, ai meu Deus, esse Deus está ruim, hein? O pessoal termina a dancinha, Elias, deixa eu orar agora. Senhor, pá, fogo e acaba com tudo. Dá aquela lambida na água seca e pega fogo no altar. O menino morre, Elias vai, primeiro, né, multiplica comida. Depois o menino morre, Elias vai e ressuscita o menino. Depois de tudo, meu irmão, por isso não podia ser eu, né? Você imagina quando eu andar pra rua? Eu parecia aquele filme, o cara que solta fogo, né? Ia ficar arrogante demais, por isso o senhor sabe o que ele faz. Elias, depois disso tudo, Deus dá um super ministério para ele. Ele ora, desce fogo. Daí Deus fala assim, Elias, vai cuidar agora de um super ministério. A igreja é enorme. É mesmo? Quantos membros? 2. Por isso que não tem como ficar triste quando vem 3 no culto, né? Elias tinha 2. E pior, imagina Elias prestando conta pro seu pastor superior. Elias, como está o culto da nossa igreja? Pastor, lotada toda vez. Toda cheio. Quantos? 2. Saindo gente pro ladrão. E depois morreu metade dos membros de Elias. 50% da população da igreja morreu, o filho. E a outra metade ficou com raiva dele. Você imagina a crise desse homem. Esse era Elias. Depois disso tudo, Deus fala para ele, vai lá, cuida só de uma viúva. Nós queremos que Deus haja na nossa vida. Só que na maioria das vezes nós queremos que Deus haja em nossa vida, mas que as pessoas vejam Deus agindo. Porque convenhamos, Deus agir, ninguém vê, que graça que tem, né? Você imagina, Deus chega para o Edivaldo e fala assim, Edivaldo, tem um fulano lá, está quase morrendo. Vai para lá. No meio do caminho Deus fala de novo, Edivaldo, o cara morreu. Mas continua, rapaz. Vai lá, põe a mão no féretro gelado, e vai levantar, vai ressuscitar. O Edivaldo vai lá. Em nome de Jesus, levanta e anda. O morto ressuscita. Daí Deus fala assim, Edivaldo, tem outra coisa para te falar. Não conta para ninguém. Imagina a angústia do homem. Oh, Senhor, eu testemunho da sua obra, na onde? Que graça que tem. Não vai falar isso, que graça que tem, né? Mas imagina que tristeza que é. Mas calma aí, não vou para ninguém. Senhor, nem para minha esposa. Minha esposa vê que eu sou um homem de fervor, de oração. Deus não precisa de homens assim, que precisam de bajulação humana. Precisa de homens que simplesmente obedecem a Deus e que querem ver a glória de Deus, independente dele aparecer ou não. Esse é o princípio da Escritura. Não é que nós venhamos a diminuir e Deus venha a crescer. Só que não é essa oração feita em muitos lugares. A oração é, e que diminua Deus, para que eu cresça, Senhor, mais e mais. Só falta cantar música desse jeito. Porque muitas pessoas querendo aparecer, todos querem um sucesso, querem um sucesso. Uma vez eu falei para o irmão, olha, pregar para 400 pessoas, para 500 pessoas, qualquer idiota prega. Meu irmão, pregar para um monte de gente, é fácil. Porque você vê a expressão de um, vê a expressão de outro, é uma maravilha. E pregar para 3, oh Jesus, tem que dar uma força danada. Para 2, você prega para 3, você vê um, não, quase dormindo ainda. Terrível. Mas você está preocupado com o quê? Você quer holofote para você ou você quer holofote para Deus? Muitos querem ser como Davi, rei. Quantos querem ser como Jonatas? Lembra o que diz a Escritura? Já estou encerrando. Diz a Escritura que Jonatas sabia que Davi tinha sido ungido rei. E ele era o próximo sucessor. Ele era o filho de Saul. Sabe o que ele faz? Ele passa o reino para Davi. Não, Deus quer você. Então eu passo meu reino para você. Nós vemos muitos homens querendo reinar, muitas mulheres querendo reinar, mas quantos estão dispostos a passar o reino? A passar a bola para o outro? Muitos adoram o microfone, tem até a síndrome do microfone.
Tem crise de abstinência se não tiver um negócio desse. Mas quantos estão dispostos a passar o microfone para o outro e aplaudir o outro por estar sendo instrumento nas mãos de Deus? Muitos querem a proeminência de estar à frente. Mas quantos querem de fato sustentar aquele que está à frente? Ninguém. E é desses homens que Deus precisa. Muitas mães, se deixar, querem escrever um best-seller a respeito de educação. Mas quantos querem educar a criancinha? Ela quer escrever para ajudar o mundo. Mas sentar com o menininho, ensinar português, matemática, boa moral, ela não tem tempo nunca. Mas quer ajudar as outras mães. Você vê às vezes médicos que querem ganhar o Nobel da Medicina, mas quando são dispostos a cuidar do pai com Alzheimer, trocar a fralda do pai, dar banho no pai quando ele fica velho? Poucos, infelizmente. Se você tem a necessidade de aprovação dos homens, de elogio dos homens, o cristianismo não é o seu lugar. Não é. Se você quer aparecer o tempo todo, o cristianismo não é o seu lugar. Ou você muda o seu conceito, ou você muda o Deus que você crê. Acredite em outro. O homem de Deus, ele não depende de aplauso humano. Ele não quer aparecer, mas de fato, ele quer que Deus apareça. Ele quer ver ele se diminuindo e Deus sendo engrandecido. Para encerrar, se você ler os homens de Deus da Bíblia, você vê homens que de fato amavam a Deus, mas não queriam de forma alguma chamar a atenção para si mesmo. Uma vez eu ouvi uma chamada na rádio, que eu falei, puxa vida, povo sem noção. Era mais ou menos assim, né? Olha, reunião de libertação com a maior autoridade em libertação do Vale do Paraíba. Uma maior autoridade em libertação, né? Primeiro eu pensei, quem que deu o título para esse cara? Já começa aí. Os demônios que tem medo dele. O demônio é o pai da mentira, você vai acreditar nele? Daí tá, né? Maior autoridade em libertação. Daí você vê homens de Deus dizendo que diminua eu, para que tu cresças, como é o exemplo da Escritura. Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, ele escreveu apenas 2 vezes o seu nome nos 28 capítulos. E as 2 vezes que ele escreveu o seu nome, ele escreveu acompanhado de coletor de imposto. Era político corrupto da época. Você imagina, Mateus, o citado na Lava Jato. Era mais ou menos o que ele estava dizendo. O corrupto. João, ele escreveu 3 epístolas, o Evangelho de João e mais o livro de Apocalipse. Sabe quantas vezes você vê o nome dele? Nenhuma. Nenhuma. A única vez que ele faz uma menção dele mesmo, ele diz, o outro discípulo. Lucas escreveu 2 livros, Lucas e Atos. 0 vezes o seu nome. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele não escreveu a sua vitória contra Golias, porque muitos colocariam como testemunho. Olha o dia que eu venci o gigante. Ele não escreveu, escreveram dele. Todavia, o dia que ele caiu em pecado com Betseba, ele escreveu o salmo. Isso são homens de Deus, homens que não precisam de bajulação humana. Deus não unge homens que precisam de tapinha nas costas, que precisam aparecer, porque se os homens aparecem, pode ter certeza, Deus não aparece, porque o que impressiona os homens não impressiona Deus. Aquilo que é elevado entre os homens, como diz a Escritura, é abominação diante de Deus. Por quê? Porque os nossos valores são diferentes. Gálatas 1:10 diz assim a Escritura, Paulo dizendo, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. É assim que nós devemos ser. Homens e mulheres que não querem aparecer, mas que Cristo apareça através das nossas vidas. Eu não sei se você já viu um vídeo na internet chamado Mulher Invisível. Alguém já viu esse vídeo ou não? Mulher Invisível? É um vídeo bem interessante. Literalmente fala de uma mulher comum, como as irmãs aqui. Ela chega em casa, o marido dela passa do lado dela, não fala com ela. Ela fala, filho, abaixa a televisão. O moleque não ouve. Leva o filho na escola, na hora que ela vai pegar, o filho dela passa embora e larga ela. Ninguém percebe. Ela diz, pô, eu sou invisível, não é possível. Ninguém percebe. Então ela disse que ela recebeu um livro, e ela viu que o livro era dedicado a você, dona de casa, que prega o botão e ninguém repara, a você que lava a roupa e ninguém fala que está lavada. E então ela começou a perceber, é assim que deve ser. Eu não faço essas coisas para receber aplauso, nem mesmo do meu marido, dos meus filhos. E aí, convenhamos, é gostoso, né? O filho come comida. Ai, mãe, que delícia. E se não falar, qual o problema? Você está fazendo porque você acredita que aquela é a sua missão?
Ou você está fazendo para receber a recompensa dos homens? Esse tipo de pessoa que serve para trabalhar para Deus, para ser instrumento de Deus. Esse tipo de pessoas que nós precisamos. Esse tipo de pais, de mães, de membros, de líderes, de pastores. Pessoas que não buscam o aplauso dos homens, mas pessoas que o tempo todo buscam o aplauso de Deus. Porque Deus, com certeza, Ele vai escolher homens e mulheres que aguentam a pressão, que não sucumbem, que não precisam de bajulação, e principalmente pessoas de fé que oram, porque através de pessoas assim, é certeza do Senhor aparecer, e não nós. Amém, meus irmãos?